Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início ao terceiro diálogos, né? O primeiro aconteceu há 2 meses, o segundo foi no mês passado, foi o diálogo sobre a liberdade de expressão, que aconteceu no CCSO. E agora a gente vai começar o terceiro, cujo tema é a intervenção do Estado no domínio econômico. Quando a gente fala de economia, a maioria das pessoas não tem tanto interesse, né? Acha um termo enfadonho, mas é porque elas não têm muita noção do quanto a economia é importante para a nossa vida e de que ela está ao redor de tudo que nos cerca. E o que a gente tira disso? Atualmente, os temas econômicos estão em bastante preeminência, porque tivemos recentemente o impeachment, que foi muito motivado pela crise econômica que nós estamos vivendo, ou supostamente estamos vivendo. Há quem acredite que não há crise econômica nenhuma. E o que a gente quer trazer com esse diálogo? A gente quer mostrar para vocês um pouco liberal, né? Porque aqui na universidade não há muito espaço para o liberalismo nem para o libertarianismo. Então a gente sempre tenta trazer nos diálogos duas pessoas com ideias opostas para que elas possam expor as suas razões e vocês deliberarem e fazerem questionamentos sobre qual é o melhor caminho que uma sociedade deve seguir. Então, os economistas clássicos, que são os que nós chamamos de liberais, eles acreditam que o Estado não deve intervir na economia, né? A economia ela ia se autorregular. E como isso ia acontecer? Por meio da concorrência, né? Mas por que eles dizem isso? Porque eles acreditam que a intervenção do Estado na economia é uma ameaça à liberdade de mercado, o que acaba sendo uma ameaça também às liberdades individuais. E já o Giovanni Clark, que é um autor de direito econômico, ele afirma que esse desejo em diminuir ou abolir o Estado da economia é completamente dissonante com a história do mercado. Porque, segundo o autor, o sistema de mercado que nós temos atualmente ele só pode se desenvolver porque o Estado Nacional conseguiu propiciar isso. O que nós temos hoje? No Estado Democrático de Direito, a gente costuma acreditar que nós temos um Estado que ele intervém pouco na economia, né? Que ele é muito contido. Mas será que isso é verdade? O que a gente vê hoje, bem próximo da gente, nas atuações do PROCON. A Rayana trabalhou no PROCON por algum tempo, né? E ela pode falar bem melhor com vocês sobre a atuação do PROCON do que eu. Mas o que a gente percebe é que as pessoas veem com bons olhos tudo que o PROCON faz. Mas até que ponto o PROCON pode intervir na propriedade privada? Porque é isso que acontece quando, por exemplo, ele multou o Viveiro Tracoá. Ele simplesmente multou o Viveiro Tracoá porque o Viveiro Tracoá estava cobrando uma taxa para as pessoas entrarem. Mas ninguém obriga as pessoas a irem ao Viveiro Tracoá. Elas podem buscar lazer em outros ambientes que sejam públicos, né? Então, até que ponto vai? Será que a gente realmente tem um Estado que intervém pouco na economia? Então, eu vou chamar para compor a mesa o professor Saulo Pinto Silva, que é professor do Departamento de Economia, e a professora Rayana Reis, que é professora da UNDB. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a Ana pela oportunidade de poder debater. Também agradecer o convite que me foi feito pela Mila, de poder elaborar um tipo de interpretação sobre um debate extremamente difícil e, ao mesmo tempo, um debate que exige
um nível de profundidade na discussão que eu não sei se eu vou dar conta de tentar esboçar razoavelmente. E de fato, se trata de um tema bastante difícil, porque não é um tema econômico. Esse é o primeiro problema que nós temos que entender. O debate sobre Estado, intervenção do Estado na economia, não é um tema econômico. Portanto, não é um tema que, de fato, ele poderia ser reduzido a uma certa interpretação tecnicista de natureza neoclássica, por exemplo, que é a corrente dominante dentro da ciência econômica, sobre a forma pela qual o Estado, ele, de fato, pudesse intervir em maior e menor grau dentro da atmosfera econômica. Isso é importante demarcar inicialmente, porque toda a discussão sobre a Constituição do Estado, ela está diretamente ligada à Constituição do mundo moderno, tal como nós o conhecemos. Isso, portanto, significa que o escrutínio teórico tem que ser feito, por exemplo, em Hobbes, Locke, Rousseau, basicamente nesses três autores, para não ir na discussão que Maquiavelli apresenta nos seus trabalhos, ela já indica que toda a formulação que nós temos sobre o Estado é uma formulação fundamentalmente pautada no ideário liberal. E, portanto, a constituição de uma sociedade ordenada dentro da forma contratual, dentro de uma estrutura de contrato que estabeleça a vida civil, a vida dentro do Estado civil, ela se organiza em torno do pensamento liberal. Portanto, a longa história de duração que consolida o ordenamento da vida civil, ela vai ser formulada inicialmente pelos liberais, claramente porque havia uma concepção, por exemplo, como em Hobbes, que orientava a ideia de um determinado estado de natureza belicoso, em que a vida civil ela era absolutamente inviabilizada pelo fato de que os homens eles eram movidos pelo egoísmo, pelo arbítrio desmedido e etc. E, portanto, a ideia de um ente superior a singularidades atomizadas dentro do mundo, superior não somente porque ele é maior, mas superior porque é ele capaz de incorporar a legitimidade das garantias da segurança e da própria usurpação da liberdade do indivíduo, ela vai ser estabelecida justamente por um primado de um contrato básico, um contrato primeiro, que vai garantir com que a vida ela possa ser reproduzida. Portanto, o Estado ele surge para os liberais justamente na perspectiva da defesa da vida, da garantia da vida, da garantia da segurança individual. E essa é um axioma básico muito importante para que a gente pense, por exemplo, os desdobramentos que isso vai ter no conjunto do pensamento liberal, que de fato uma série de nuances e diferenças vão ser estabelecidas, mas que são absolutamente necessárias, que serem retomadas, porque, sobretudo, as correntes radicaloides do liberalismo contemporâneo são correntes que são absolutamente ruins do ponto de vista filosófico, mas que também elas são completamente desprovidas daquilo que é a memória histórica do liberalismo. Então, de alguma maneira, eu tenho que rememorar a história do liberalismo para tentar dizer o seguinte: bom, a invenção do Estado, ela não é uma invenção socialista, por exemplo. Isso é uma bobagem, uma estupidez, na verdade. O Estado ele é uma invenção propriamente liberal no sentido que nós o conhecemos. No sentido que nós o conhecemos. Isso é absolutamente importante pensar, porque foi constituído por essas correntes radicalóides pós-anos 70. Eu digo que são radicais porque não são radicais. O pensamento do Hayek é radical, por exemplo. O pensamento do Mises não é radical. E o pensamento dos pós-miserianos também não é radical. É nesse sentido que eu estou querendo pontuar. E eu estou tentando apontar esse tipo de percepção para localizar que essa dicotomia entre mercado e Estado, ela é uma dicotomia que é falsa. E ela é falsa porque elas fazem parte de uma mesma determinação, de uma forma de poder, que é um tipo de poder que é completamente diferente, por exemplo, das sociedades pré-burguesas.
Então, quando nós observamos, por exemplo, a forma de dominação do mundo burguês, a forma de dominação ela tem uma dimensão propriamente econômica, diferente do mundo pré-burguês, em que as formas de dominação elas se estabeleciam por formas explicitamente políticas, explicitamente metafísicas e etc. Eu estou colocando aqui as formas de dominação religiosa na amálgama mais genérica da metafísica, para ficar claro. Então, essa mudança do mecanismo de dominação de uma forma propriamente não econômica ou extra-econômica para formas propriamente econômicas, elas vão modificar de maneira muito significativa o próprio estatuto dessa relação que vai ser estabelecida com o poder político e a estrutura econômica. Porque nas sociedades pré-burguesas, a economia estava incrustada dentro de uma dinâmica mais genérica. E é somente com as sociedades, as chamadas sociedades de mercado, que vão se instituir no fins do mundo medieval. Estou falando efetivamente do pensamento eurocêntrico, né, para não entrar na discussão sobre a situação de África, das Américas, etc. Eu posso depois rascunhar alguma coisa nesse sentido. Mas a decomposição do mundo medieval europeu, ela vai, de fato, combinada com o mercantilismo, combinada com o colonialismo, isso vai produzir o que nós conhecemos como mundo burguês. E, portanto, isso vai produzir essa estrutura de uma forma de sociedade que é completamente radicalizada e ordenada por dentro, né? Quer dizer, é uma sociedade sem centro, como diria aquele importante filósofo francês chamado Pierre Rosanvallon. Quer dizer, é uma sociedade sem centro. E é uma sociedade sem centro justamente pelo fato de que as formas de dominação, elas são formas de dominação que são pautadas. Uma sociedade é organizada em torno da vida individual e, portanto, os indivíduos eles são livres, são soberanos, não há uma forma de coerção claramente extraeconômica que defina a atuação, a atividade e a funcionalidade da vida individual. Ao mesmo tempo, as vontades e os desejos eles são realizados pela ampla mercantilização dos processos sociais. Significa que as formas pré-burguesas, como escambo e etc., são formas que passam a ser residuais, elas não são eliminadas no mundo burguês, mas elas são residuais, são secundarizadas, etc. Então, essa atmosfera de dominação é uma dominação que nós conhecemos como liberdade. Recentemente foi publicado um livro no Brasil, mas é um livro também recente, do Jacques Rancière, que é um esquerdista, evidentemente, não é marxista, mas é um esquerdista, em que ele diz que as formas de dominação no mundo burguês, elas são a própria liberdade. Então isso é extraordinário, porque isso radicaliza um pouco a própria dimensão do que nós temos entendimento do que significa liberdade. E isso é importante porque nós não podemos reduzir a liberdade a sua dimensão estrita da liberdade negativa, por exemplo, como foi formulada por Locke. Por exemplo, a ideia de liberdade nos liberais, inclusive, era muito mais radical do que simplesmente comer peixe ou comer frango, pagar mais imposto ou comer menos impostos, ou usar a camisa do time de futebol ou gostar de beisebol. Isso é uma bobagem. A ideia de liberdade dos liberais ela é muito mais radical porque ela está diretamente ligada a um tipo de ontologia, que é um tipo de ontologia que está vinculado ao desencantamento do mundo. Então ela está vinculada ao desencantamento do mundo, de um lado, como o verbo sugere, mas ao mesmo tempo ela está vinculada a um tipo de estrutura social em que, de alguma maneira, ela é um tipo de ordenamento, funciona como uma espécie de organismo vivo. E esse tipo de organismo vivo ele vai se adaptando à vida social, à medida em que ele vai se adaptando às intempéries, às limitações, às restrições, e ele vai expandindo o mundo. Então, me parece, por exemplo, quando nós pegamos o pensamento de Adam Smith, que é, de longe, o maior liberal da história da humanidade, ele já havia formulado questões muito interessantes nesse sentido. Em 1758, quando ele publica a Teoria de Sentimentos Morais, por exemplo, que ele vai formular os princípios basilares do liberalismo moral, ainda ele não é um economista naquele período, ele era um filósofo moral agudo, ele está justamente vinculando um tipo de individualismo, mas que é um tipo de individualismo que tem individualidade, no sentido de que o individualismo para Smith naquele período não é justamente o indivíduo fazer aquilo que ele quer fazer, fazer qualquer coisa, chutar a canela do outro, agredir o outro, absolutamente.
o individualismo em Smith ele é espelhar, ele está sempre vinculado ao julgamento do outro. Ele está vinculado a uma espécie de moralidade ética muito, muito brutal, muito profunda, que tem a ver com esse tipo de comportamento. Então, fazer um inventário da história das ideias do liberalismo de fato exige uma certa diferenciação do que significa o liberalismo, porque o liberalismo é uma série de coisas que se aproximam, mas que também se distanciam, porque os princípios filosóficos eles são conflitantes, ora são mais aproximados. Isso fica muito perceptível tanto na ciência, na teoria política, quanto na teoria econômica, na forma como elas evoluíram, como nos diálogos e no dissenso, mas especialmente o que eu estou querendo indicar com esse preâmbulo é tentar indicar que qualquer discussão sobre Estado e economia, e, portanto, sobre o poder político e o poder econômico, exige primeiro que a gente rompa com um certo fetichismo, uma certa reificação que existe no mundo contemporâneo, que tem a ver com a banalização do debate, que tem a ver com a banalização da discussão. Isso é tão claro para mim hoje que, da mesma maneira que eu posso dizer que o Smith é um iluminista, eu posso dizer que o Marx é um iluminista. Smith é um iluminista escocês, evidentemente, um iluminismo escocês, e Marx é um iluminismo da esquerda. Mas ambos são iluministas. Portanto, há um conjunto de valores comuns a todos esses dois monumentais intelectuais, filósofos, políticos, que são inalienáveis e que são absolutamente fundamentais. Da mesma maneira que Smith não é um estatista, Marx nunca foi um estatista. Nenhuma obra do Marx, nenhuma obra, nenhuma linha sequer do Marx é estatista. Isso significa indicar que as suas diferenças fundamentais são mais complexas do que simplesmente uma redução ridícula que Smith defende o livre mercado e Marx defende o Estado autoritário, autocrático e blá blá blá. São duas bobagens absolutamente incompatíveis com aquilo que esses dois monumentais formuladores filósofos originários pensaram. E, portanto, essa é uma demarcação que me parece ser absolutamente fundamental que seja feita no primeiro momento. Assim, eu penso que só é possível pensar no mundo moderno, de fato, a partir da postulação originária do liberalismo. Isso significa que nós temos que pensar o liberalismo, em especial, partindo basicamente de três princípios fundamentais, né? Seis princípios que para mim são inalienáveis. Primeiro, é o individualismo como forma originária de sociabilidade, que tem a ver com a dissolução de uma forma de dominação metafísica, extraeconômica, para uma forma de dominação propriamente econômica, em que as relações sociais elas são sustentadas a partir da relação mercantil. E relação mercantil, me desculpem, não é só comprar e vender bananas, né? Muito mais do que isso. O segundo aspecto é a ideia de uma separação ontológica entre sociedade civil e Estado. Significa entre uma separação entre proprietários privados e o Leviatã, para pegar a categoria de Hobbes. Significa que a separação entre sociedade civil e Estado é uma condição indispensável e necessária para a formulação do mundo liberal e não ao contrário. Portanto, imaginar qualquer tipo de sociedade liberal sem Estado é não pensar o liberalismo, é pensar qualquer outra coisa. Fundamentalmente pelo fato de que tanto a partir de Hobbes, por exemplo, com o Estado como garantidor da segurança, ou seja, como em Locke, como Estado, como governo limitado, né, como uma parte separada da sociedade civil, mas estritamente limitada a funções muito fundamentais, como a segurança individual, como a segurança contra os outros povos, a arrecadação dos tributos, a garantia de serviços públicos minimalistas, por mais minimalistas
que eles sejam, etc. E a terceira dimensão, que para mim ela é mais grave do que tem acontecido no mundo contemporâneo, é a defesa radical que os liberais faziam dos direitos humanos. Não dá para pensar sequer qualquer perspectiva de esboço originária do liberalismo, olvidando, esquecendo o primado básico que os liberalismos sempre defenderam, que é a defesa das garantias fundamentais. Se nós observarmos a Carta Constitucional, a Declaração da Independência Americana de 1776, ou se nós observarmos as primeiras declarações dos direitos do homem formuladas pelos revolucionários franceses, todas elas partem do primado da defesa das garantias fundamentais da vida, da liberdade, não só da liberdade de pensar ou de fazer, mas da liberdade de crença, da liberdade mais originária. E a ideia de liberdade nesse processo está muito ligada à formulação de Locke no segundo Tratado sobre o Governo Civil, que é justamente a ideia de uma liberdade que ela é a expressão mais aguda do vínculo entre o mundo material e a vida. Então, a propriedade e a liberdade, elas não estão ligadas às coisas fenomênicas exteriores ao ente, mas elas são o próprio ente. Falar em propriedade e falar em liberdade, nós estamos falando diretamente ao ente, à ontologia primeira do ser dos homens. Essa é uma formulação originária, por exemplo, de Locke. Por isso que é absolutamente irreconhecível que um conjunto de teorias chamadas liberais, anarco-liberais, esses nomes absurdos que vão surgindo pós anos 70, terem um tipo de filosofia política, um tipo de filosofia moral que não se sustente, por exemplo, na defesa dos direitos humanos. É inconcebível, porque essa é a formulação originária do que o liberalismo sempre se estruturou. O liberalismo ele é incompatível com qualquer forma de agressão física, com qualquer forma de opressão, de humilhação, etc. E digo mais, a construção do Estado moderno, como foi formulada por Montesquieu, por exemplo, no espírito das leis, em especial, ela tinha justamente como característica a constituição de um tipo de Estado que protegesse ou que aniquilasse qualquer forma de opressão, qualquer forma de exploração, qualquer forma de humilhação. Mesmo que se tratasse de uma forma de exploração, opressão e humilhação que fosse contrastante àquelas formas de dominação próprias do mundo pré-burguês, em que havia uma estrutura hierárquica pré-definida, definida metafisicamente, e etc, como nós sabemos. Então, essa é uma discussão que para mim é absolutamente negociável para pensar o liberalismo. É absolutamente negociável. E quando, por exemplo, a gente fica vendo o debate contemporâneo, como é que define o Estado? Né? No sentido, o Estado é grande ou pequeno, ele é dominador, ele é totalitário, enfim, essas coisas todas que vão surgindo. O que é que define? Né? O que define isso, basicamente, são duas variáveis. Para a gente definir o tamanho do Estado. Eu estou falando do ponto de vista da lógica formal. Primeiro, a capacidade tributária do Estado. O Estado tributa muito, se ele apropria parcelas mais agudas da riqueza produzida por um conjunto dos membros daquela nação. Isso é um fator, um elemento que todos os índices internacionais contemporâneos, por exemplo, adotam para determinar o tamanho do Estado. Se o Estado é grande, é pequeno, se ele é médio, e etc. E, ao mesmo tempo, o que está diretamente ligado à arrecadação são os gastos públicos, que são utilizados pelos governos, pelos estados, para garantir direitos fundamentais, serviços básicos, e etc. Bom, o problema é que tem uma história disso. E quando a gente, por exemplo, pega o que acontece na França no final do século XVIII, especialmente com a primeira quase escola de economia, né, que não é uma escola bem definida de economia, que são os fisiocratas, os revolucionários franceses, especialmente os grandes economistas fisiocratas, eles estabeleceram um conjunto de medidas públicas muito importantes na luta contra as formas de socialização pré-burguesa.
Então, as primeiras formas de erguimento de Estado, as primeiras formas de constituição de imposto, a instituição do imposto único, por exemplo, e uma série de medidas de política econômica foram estabelecidas pelos liberais para enfrentar a aristocracia perdulária e que lutava pela manutenção dos seus privilégios no início do século XVIII, no final do século XVIII. Então, é impensável pensar o Estado desconectado em absoluto de qualquer forma de tributação, ou de qualquer forma de alcance tributário, ou de qualquer forma de socialização da riqueza coletiva que é produzida pelos membros daquele Estado. É absolutamente impensável isso. Nenhum liberal razoável formula isso. Bom, não sei o que vocês estão lendo, mas se lê o Hayek seriamente, ou lê o Friedman seriamente, nem eles, que são os mais radicais, digamos assim, vão defender posições tão obtusas, né? Ao contrário. O próprio Friedman defende, no seu belíssimo Capitalismo e Liberdade, uma série de políticas econômicas governamentais para evitar a ampliação da desigualdade. Por exemplo, embora Hayek já havia sugerido que é preferível algum tipo de sociedade com graus de desigualdade em detrimento da garantia da liberdade. Ou seja, para Hayek a liberdade é um valor universal. Portanto, a liberdade individual, a propriedade privada individual, no sentido como Hayek formula, que não é no sentido tão fetichista como a gente acaba imaginando, ela é um motor decisivo, por exemplo, em função de outras variáveis como a igualdade, etc. Mas é evidente que uma série de medidas de política econômica foram adotadas e sugeridas. A própria ideia do imposto de renda negativa, que é uma chiadeira no Brasil, completamente sem nenhuma justificativa, o imposto de renda negativa são essas formas de política econômica em que o governo ele usa uma parte da renda nacional deslocando de maneira focalizada pequenos grupos identitários, étnicos e etc., para negros, para mulheres, etc., etc. Se vocês forem observar, por exemplo, nos países desenvolvidos, isso dados de até 2010, por exemplo, 2010, 2011, até 1%, esse tipo de dinheiro que é gasto com setores da população representa 1% da renda nacional. 1% da renda nacional. E hoje eu estava vendo o jornal, e infelizmente eu tenho que assistir essas porcarias, e estava vendo aquela moça muito inteligente, a Miriam Leitão, falando, e ela estava reclamando do governo Temer, que está manteve aumento salarial com setores do funcionalismo público federal. E estava irritadíssima, porque o governo Temer, em vez de cortar o aumento dado pela Dilma para o Bolsa Família, estava garantindo o aumento do Bolsa Família. E estava muito irritada, dizendo que era um absurdo o governo Temer, incoerente, etc., etc., de um lado com o discurso de austeridade fiscal e etc., e por outro lado, em vez de enfrentar distorções do Bolsa Família. Bom, qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que o Bolsa Família no Brasil representa na renda nacional 0,0000000, e em algum momento vai chegar a um algarismo. Ou seja, é absolutamente insignificante dentro da renda nacional quando você compara, por exemplo, a fatia do dinheiro público da renda nacional que vai para a dívida pública, que hoje no Brasil é da ordem de 46%. Então, por exemplo, só tem duas formas do Estado se financiar. Ou o Estado se financia com tributação, a tributação pode ser regressiva, ou seja, mantendo a alíquota única, sem impactar sobre as desigualdades de renda que existem nas estruturas sociais, ou ela pode ser progressiva, nesse sentido, né? Que você cria alíquotas diferenciadas que podem incidir, aí de um lado, sobre renda, sobre movimentação financeira, etc., etc. E a outra forma do Estado se financiar é através da dívida, do endividamento público, que é a forma clássica como o século XX, por exemplo, ele alargou, ele aprofundou de maneira abissal, e que entre os anos 80, na passagem dos anos 80, mas sobretudo entre os anos 90 e a década passada, nós tivemos um agigantamento extraordinário da dívida pública dos estados. O Thomas Piketty, né, esse
esse autor, que não é de esquerda, né? Ele é um autor de formação neoclássica, embora o livro dele tenha causado um furor, né, internacional, porque é quase que uma denúncia irrefutável em termos de dados, que é o Capital do século XXI, esse livro muito importante que foi lançado há pouco tempo no Brasil. Então o Piketty mostra muito claramente a forma como os estados desenvolvidos, eles são países atolados em dívida pública, completamente sangrados pela dívida pública, cujo objetivo muito claro é a acumulação de dinheiro improdutivo, né, de dinheiro especulativo vinculado ao alto circuito do mercado financeiro internacional, dos grandes banqueiros, dos grandes investidores internacionais. Então, pensar, por exemplo, a intervenção do Estado na economia, não é pensar só se está pagando muito ou pouco tributo. Quer dizer, o grau do pagamento de tributo, o índice do tributo, não é decisivo para determinar o tamanho do Estado na economia. É uma variável importante, mas não não somente a única, como não é suficientemente a variável necessária para a compreensão do tamanho do Estado. Essa é uma questão muito decisiva, porque, por exemplo, tem formas contemporâneas que o Estado possui de desoneração, de perdão de dívida, de financiamentos muito bondosos para o setor privado, que é o que o Estado brasileiro tem feito desde os anos 30. A passagem do Estado oligárquico no Brasil para o Estado burguês, que se dá na virada dos anos 20 para os anos 30 do século XX, ela foi claramente marcada por esse tipo de característica muito básica, um endividamento público e de maneira funcional à expansão do setor privado. Essa é a característica da Constituição do Estado brasileiro, mas que também ela é uma característica própria da forma como os Estados desenvolvidos do capitalismo eles se processaram. É evidente que quando você pega Grã-Bretanha, França, a Alemanha, Noruega, enfim, os países nórdicos, são países que em maior e menor grau passaram por uma experiência de Estado, de bem-estar social, em que o Estado brasileiro nunca passou. O Estado brasileiro ele é claramente marcado por um estado de mal-estar social, portanto, não há nenhuma possibilidade de pensar um Estado com uma capacidade de arrecadação da monta, por exemplo, de países como a Suécia, a Noruega ou qualquer coisa parecida, com a capacidade de arrecadação do Brasil, mesmo que a arrecadação não seja parecida. Quando você pega o percentual de tributos e de arrecadação relacionado à renda, há uma média no mundo hoje, que se aproxima de quase 50% da renda nacional. Isso é uma característica mundial, ela varia em maior e menor grau em função das experiências históricas e da forma como esses estados se desenvolveram ao longo do tempo. Evidentemente, isso tem que ser pensado. Agora, o que eu estou querendo apontar é que pegar a razão fenomênica do tamanho do Estado vinculado à capacidade tributária é um elemento bastante limitado e que é muito pouco científico, absolutamente irrisório. Inclusive, não tem nenhum tipo de... Isso não ajuda a pensar a expansividade do próprio Estado. Eu dei algumas saídas, algumas alternativas que são formuladas, que são fundamentais. Por exemplo, o que o século XX legou de políticas distributivas importantes? De um lado, você teve a constituição de impostos sobre renda, né? Os famosos impostos de renda. E, ao mesmo tempo, você teve a constituição de uma estrutura de aposentadoria, que é muito importante. A aposentadoria, ao contrário do que a gente pensa, por isso que a direita mais radical, ela é radicalmente contrária à aposentadoria, até porque ela não precisa de aposentadoria. Quer dizer, eles são absolutamente bilionários, não precisam de aposentadoria. Mas a aposentadoria ela tem uma característica fundamental. E, primeiro, aquela parte do princípio da solidariedade, né? Estão vinculados à população economicamente ativa de um determinado tempo histórico, contribuem para aqueles que já não estão mais vinculados à população economicamente ativa, já estão fora do trabalho de mais estrito senso. Aí, portanto, o princípio da aposentadoria ela cumpre uma função importante de medida distributiva.
Agora, tem uma polêmica, uma diferença entre elas, por exemplo, que é o tipo de aposentadoria que é classificada, que é pensada como é pensada hoje, e a aposentadoria como capitalização. É um setor da direita, por exemplo, brasileira, internacional, defende que a gente transforme a aposentadoria no direito num fundo de investimento permanente, um fundo de capitalização. Sabe o que significa em termos práticos? Significa que nossos pais, por exemplo, que ou estão se aposentando ou estão em processo de aposentadoria, eles vão ter que esperar a capitalização. Ou seja, eles não vão ter direito à aposentadoria. Em termos práticos, é isso que vai acontecer. O que é absolutamente um absurdo, porque quebra o princípio da solidariedade que foi erguido durante o século XX como uma importante medida de distribuição de renda, e nem estou falando aqui de distribuir riqueza, são coisas muito diferentes. Recentemente no Brasil, todo mundo acha que pode falar sobre isso, mas não pode, né? Porque na verdade renda e riqueza não são a mesma coisa. Você teve mudança significativa de renda no Brasil no último período, mas você não teve um átomo de modificação da estrutura da desigualdade de riqueza no Brasil. Um átomo. Aí você teve mudanças importantes na distribuição da renda, principalmente com as políticas rebaixadas, ruins, mas muito importantes, que foram adotadas pelos governos do PT, que foram os governos que mais beneficiaram a burguesia brasileira ao longo da história do país. Bom, isso é uma outra coisa. Então, a aposentadoria e o imposto sobre a renda, eles foram constituições importantes que foram erguidas do século XIX para o século XX. Embora a estrutura de renda no Brasil ela seja regressiva. Embora a estrutura de renda nos Estados Unidos seja regressiva, mas é menos regressiva que no Brasil. E é mais regressiva, por exemplo, que em países como a Europa, como a França. Estamos falando aqui de uma diferença de fator de correlação na ordem de 4, 5 vezes. A estrutura francesa é 4, 5 vezes menos regressiva do que a americana. Menos regressiva, ou seja, mais progressiva do que a estrutura regressiva americana, e que é menos regressiva do que a nossa, por exemplo, nesse sentido. Especificamente nesse parâmetro. Há outros parâmetros que podem ser pensados de maneira mais larga. Agora, um outro elemento que o século XX não avançou e que isso está claro que tem que ser avançado para o século XXI. Isso diz respeito claramente à configuração de um novo Estado social. De fato, volto a dizer, o Estado é ineliminável, a burguesia não pensa em eliminar o Estado, a direita esclarecida não pensa em eliminar o Estado. Ao contrário, o Estado para eles são muito funcionais e muito decisivos na garantia dos mínimos sociais, na garantia da reprodução mínima dos padrões de sociabilidade, mas também para estabelecimento de políticas econômicas que garantam a reprodução da lucratividade privada. Afinal de contas, definição da estrutura cambial, definição da estrutura de taxa de juros, definição da malha inflacionária e todo esse conjunto de políticas econômicas, elas são muito decisivas para o realocamento de riqueza e para a manutenção de privilégio. E essa é uma questão absolutamente fundamental. Agora, o que é para mim um desafio importante para o século XXI é discutir de fato. E eu não estou nem falando aqui em revolução, eu estou falando aqui em tomada do poder, eu estou falando aqui em bolivarianismo, não estou falando aqui em guilhotina, né, para os parasitas brasileiros, não estou nem falando disso. Eu estou falando de um Estado social claramente keynesiano, ou seja, burguês. Que seja um tipo de Estado que adote políticas de controle e de tributação sobre o capital. Essa choradeira que existe no Brasil, de que os empresários pagam muito tributo, é de dar dó. É de dar dó. Absolutamente de dar dó. Vocês imaginam que os empresários de transporte de São Luís, que estão há 20 anos, 30 anos controlando o sistema de transporte, que tem dinheiro do BNDES, que já tiveram perdão de dívida pelo menos 2 vezes nos últimos 30 anos, ou esse setor tem algum tipo de contenção para garantir a reprodução privada dos seus interesses em termos de rendimento? Claro que não. Claro que não. Então, fundamentalmente, nós temos que ter um tipo de estrutura tributária que, de fato, seja progressiva, mas não só progressiva no sentido da renda ou no sentido da estrutura previdenciária brasileira,
mas fundamentalmente que ela seja tributária e progressiva em relação à livre circulação de capitais internacionais. Não dá para garantir, não dá para ter um país em que uma parte muito significativa da renda nacional seja deslocada, por exemplo, para o alto circuito financeiro, que não tem nenhum tipo de vínculo orgânico com a política keynesiana de geração de emprego, de renda, de consumo e etc. Isso é absolutamente ridículo. A não ser que a gente acredite que, aí é uma questão de fantasia, não é de realidade, que o capitalismo é um capitalismo de vendedores de salsicha, como eu tive que ouvir outro dia. Que o capitalismo de fato não tem monopólio. Outro dia eu estava num debate com um camarada lá em Goiás, ele falou isso para mim: não, professor, o capitalismo não tem monopólio, não tem oligopólio. O capitalismo é um capitalismo de vendedor de salsicha. Eu olhei assim para ele, falei: putz, esse telefone que você está usando aí foi o vendedor de salsicha que produziu? Evidentemente que não. O capitalismo é um sistema que ele é monopólico. A tendência à monopolização e à centralização e concentração de capitais são ontologicamente ligadas à sua dinâmica própria de autorreprodução. Portanto, essa lógica de autoexpansividade que, de fato, produz um tipo de sistema que não tenha nenhum tipo de limites. Evidentemente, e eu nem aqui, percebam, eu estou aqui há 40 minutos falando, eu não usei um argumento de esquerda, eu só estou usando um argumento de direita, para demonstrar claramente, eu nem usei o Marx, assim, no debate eu acho que vou precisar utilizar o Marx e os radicais para defender uma posição mais avançada, mas eu não estou nem defendendo, eu não usei um argumento de esquerda até agora, eu só dei argumentos keynesianos, argumentos de um liberalismo mais civilizado e tal, mas o que eu estou querendo apontar muito claramente com esse tipo de posição é que mesmo o Piketty, que é um neoclássico de esquerda, quer dizer, mas é um neoclássico, não deixa de ser, ele pega um elemento que para mim é irrefutável também, que há uma tendência histórica do capitalismo, uma tendência histórica, ele prova isso em números, eu até trouxe o livro aqui, para quiser ver depois, mostrando que há uma tendência, e a tendência para o próximo século é essa, que está dada pelos indicadores econômicos e pela possibilidade, pela situação de crise que o capitalismo está vivendo e pela produtividade do capital, etc. O que acontece hoje? Hoje isso é grave. Hoje, os rendimentos do capital, eles crescem numa ordem de 4%. 4%. Enquanto o crescimento econômico, que é o conjunto da produtividade material, agrícola, industrial, etc., ele cresce a 1%. Significa que nós temos uma desproporcionalidade entre a acumulação de riqueza, entre a acumulação de renda, por parte dos capitalistas. Isso tem muito em razão, muito em função do rendimento vinculado ao alto circuito das finanças internacionais. Ele cresce 3% a mais do que a produtividade material, do que a produção de riqueza de fato. Isso não só, segundo Piketty, é o que produz as assimetrias fundamentais, os antagonismos fundamentais do capitalismo, como é isso que exige algum tipo de controle social e democrático sobre o capitalismo, ou seja, sobre os mercados globais e sobre as empresas globais. Isso significa que o Piketty, mesmo sem querer, está retomando ideias radicais, que são ideias mais antigas, de inúmeros filósofos e cientistas importantes, mas eu gostaria de citar uma em especial, que a professora Ellen Wood, americana, falecida há pouco tempo, há meses ela faleceu, em que ela escreveu um livro belíssimo chamado Democracia contra Capitalismo. E uma das teses importantes que ela apresenta nesse livro é justamente o fato de que essas formas de espólio contemporâneo, que são progressivas, que são desmedidas, que elas se agigantam, têm se agigantado ao longo do último século, elas só são passíveis de contenção ou de modificação da sua própria razão, da sua razão desmedida, com controle político, que significa com o avanço da democracia. Por isso que nós não podemos permitir que o Estado brasileiro, por exemplo, seja gerido por tecnicistas, por tecnocratas, nem por corruptos da laia do Temer e esses bandidos que tomaram conta da República Brasileira. Nós temos que constituir um tipo de sociedade que seja radicalmente democrática,
E radicalmente democrática significa retomar, de alguma maneira, aquilo que foi postulado por Jean-Jacques Rousseau no contrato social. E eu queria lembrar que Jean-Jacques Rousseau não é nenhum radical socialista, não é nenhum anarquista, não é nenhum vermelho, não é um bolivariano. É um liberal radical, mas liberal que defendeu um tipo de formulação absolutamente importante de democracia, a mais aguda possível formulada pelos liberais. E esse é um tipo de formulação que para mim é absolutamente importante, porque qualquer tipo de medida distinta dessa, qualquer tipo de medida que tente reificar o capitalismo, tentar pintar o capitalismo de cores rosas, tentar eufemizar as formas de dominação, de humilhação que o capitalismo produz, é absolutamente inconsequente. E são medidas antiliberais. Absolutamente antiliberais. Não é à toa que o Friedman, na parte final do Capitalismo e Liberdade, ele faz um esforço imenso para defender políticas, combinando liberalismo, formas de liberdade aguda, com políticas de expansão do Estado para garantir que as desigualdades elas são diminuídas. Friedman, o argumento central de Friedman no Capitalismo e Liberdade é que quanto mais o capitalismo ele tiver na sua base uma estrutura de desigualdade e de dissenso, menos essa sociedade vai ser capaz de garantir, de libertar o afloramento das próprias liberdades, portanto, do liberalismo. Essa é uma tese liberal que, para mim, é muito importante e que, de alguma maneira, ela sustenta um conjunto de políticas que são adotadas não só no Estado brasileiro, mas no Estado americano e etc. Bom, meu tempo acabou. Eu queria só finalizar lembrando o Henri Thoreau, que também é um liberal, escreveu um livro que eu acho incrível, um dos livros que eu mais gosto na filosofia política, embora seja não um livro, é um panfleto, chamado A Desobediência Civil. E as pessoas acham que aquele livro é um livro de um anarquista, mas ele não é um anarquista propriamente dito, ele é um liberal radical, no sentido originário, do que significa o liberalismo radical. E o Henri Thoreau, a tese central da desobediência civil é que o fundamento das sociedades democráticas é a liberdade. Portanto, todas as formas de despotismo, esclarecido ou não, contra as liberdades democráticas, portanto, contra as liberdades originárias e contra o próprio homem, precisa ser respondida em igual magnitude. Isso significa que o direito à revolução, como ele mesmo diz, é um direito natural, no sentido de que nós temos o direito de lutar contra leis injustas, portanto, contra o Estado. Esse é um princípio liberal tão importante, mas tão importante, que os liberais, depois dos anos 70, esqueceram dele. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite formulado pela Mila para discutir a intervenção do Estado em domínio econômico aqui com vocês nessa tarde. Agradecer a presença de todos, cumprimentar o professor Saulo, que eu tenho o prazer de conhecer nessa tarde. Bom, muito me auxiliou a fala do professor Saulo quando eu trouxe todo esse retrospecto histórico, filosófico, né, com muita clareza, que aqui nos apresentou. Então, perpassando por essa etapa, e efetivamente cumprindo com o convite que me foi feito, eu venho falar sobre, numa perspectiva liberal, sobre o modelo de Estado implantado e como ele toca efetivamente nas questões da economia e, por ser a economia algo tão permeável à estrutura social, acaba tocando em todas as outras variáveis de nossa sociedade. Então, nesse ponto, discordo de que a análise não seja econômica, não vejo como não tratar a economia quando se trata de qualquer aspecto da sociedade. O nosso atual modelo de Estado, então,
a discussão contemporânea sobre interferência do Estado no domínio econômico, ela passa por uma demonização quase que também tola, mas indiscutivelmente presente nas discussões. Uma demonização do discurso liberal, como se fosse algo antissolidário, algo, como o professor Saulo também citou, algo distante do que efetivamente foi a construção do liberalismo, como, por exemplo, não haver nada mais liberal do que a própria concepção de direitos humanos. Então, aos que efetivamente defendem uma perspectiva mais liberal de Estado, não há como negar o respeito a direitos como os direitos humanos e direitos individuais, que são indispensáveis ao gozo da liberdade, que é o grande marco da ideologia liberal. No nosso atual modelo de Estado, nós temos, partindo da perspectiva jurídica, né, nós temos um documento, uma carta maior, que é a nossa Constituição, que garante uma infinidade de direitos, garante uma infinidade de obrigações ao Estado, o colocando numa postura de garantidor. Então, nós temos um Estado apto, ao menos formalmente, a garantir direitos como a educação, direitos como a saúde, direitos como a cultura, direitos como a segurança. Bebendo da fonte de Adam Smith, sim, concordo que para o desenvolvimento da sociedade nós precisamos de paz, nós precisamos de segurança, inclusive segurança jurídica, e precisamos de liberdade. Nessa perspectiva é que eu puxo o convite à análise do nosso modelo de Estado. Por quê? Porque nós temos um Estado que garante a educação, por exemplo, e nos moldes disciplinares na nossa Constituição, a educação fundamental é de competência do Estado. Mas no mesmo diploma, nós temos a garantia, por exemplo, da exploração pela iniciativa privada da educação, tá? E nós temos na disciplina da ordem econômica constitucional, como princípio fundante, a livre iniciativa, ao lado também da defesa do consumidor, da valorização do trabalho humano e da função social da propriedade, dentre tantos outros. Mas há a liberdade de iniciativa ali também positivada. Ao mesmo passo que nos primeiros artigos da Constituição também temos como fundamento da República a mesma liberdade de iniciativa. Então não há como negar que o modelo de Estado de Direito que nós instituímos, que nós legitimamos e que é efetivamente de origem liberal, ele garante essa liberdade pela via de uma legalidade que sustenta a ideia do Estado Democrático de Direito. Elegemos esse modelo para garantir uma isonomia e essa isonomia, por sua vez, trazer um pouco de liberdade, a liberdade necessária ao desenvolvimento das instituições. Certo? Temos, então, uma permissão para a iniciativa privada desenvolver a exploração da atividade de educação privada e temos na mesma carta a competência para tal prestação de serviço pelo Estado. A título de legislação infraconstitucional, nós temos uma lei que, por sua vez, impede a interrupção da prestação de serviços de educação nas escolas particulares quando da inadimplência daqueles alunos. Essa lei teve a constitucionalidade questionada, mas foi declarada constitucional dentre uma infinidade de argumentos contraditórios, mas que na álgebra das decisões dos nossos tribunais colegiados acabou optando pela constitucionalidade dessa lei. Sob o argumento de que o direito à educação seria superior ao direito de propriedade do qual decorre a liberdade de iniciativa, que por sua vez autorizaria a interrupção de um serviço contratado mediante pagamento. Ou seja, trazendo para um outro exemplo, se você tem uma assinatura de TV a cabo na sua casa e você não paga
o que acontece? O serviço é interrompido. Por quê? Porque quando você contratou, você anuiu, você concordou de que lhe estaria sendo prestado um serviço para que você pagasse. Esse exemplo é sempre desconfortável quando eu levanto ele em qualquer discussão, porque o primeiro argumento que se insurge é: mas você quer comparar a TV a cabo com o direito à educação? Não se trata disso. Se trata da manipulação que reveste esse discurso. Por quê? Porque se a obrigação é do Estado, é a ele que cabe garantir indistintamente ou independente de qualquer outra circunstância. Não é a iniciativa privada. Tudo bem que a iniciativa privada foi autorizada à prestação desse serviço, que é estrutural na nossa sociedade, que tem uma importância indiscutível, mas sim, ele foi autorizado a ser explorado pela iniciativa privada. Então, se essa autorização lhe foi dada, os parâmetros de segurança que o Estado legitimamente deve e pode exercer sobre essa exploração autorizada, eles dizem respeito a quê? A lei de diretrizes e bases, por exemplo, para garantir que haja uma padronização dessa educação, que por sua vez é de responsabilidade do Estado e por isso, independente de quem o executa, cabe a ele a fiscalização. Nesse ponto, eu acho que não há muito contrassenso. Mas a natureza do serviço que é prestado como iniciativa privada não é o grande valor do serviço prestado, que no caso é a educação, que vai autorizar esse distanciamento. Não é porque o serviço que a escola particular está prestando ele é indiscutivelmente importante para a sociedade que vai ser usurpado daquela instituição privada a característica que lhe é própria, que é o quê? De explorar mediante os pressupostos do direito de propriedade que lhe é garantido pela mesma Constituição que garante o direito à educação para todos. Mas isso não é percebido quando uma pessoa não utiliza do serviço público de educação, porque racionaliza seus recursos para tentar buscar um serviço de educação na iniciativa privada, e eu acredito que nos dias de hoje só não o faz aqueles que efetivamente não conseguem, dada a falência do nosso sistema de educação público. Então, uma mãe que não coloca seu filho numa escola privada é somente porque não possui recursos. Isso é uma opinião bem pessoal mesmo. Eu acredito que diante do nosso quadro educacional no país, só não coloca seus filhos numa escola privada aquele que efetivamente não possui recursos para tanto, né? Mas aí tá, o Estado, essa escolha, ou nem sei se a gente pode falar de escolha, dadas as contingências que determinam esse direcionamento. Mas assim, esse caminho de busca pela educação privada, por exemplo, ele é tangenciado pela má prestação do serviço público de educação. Então, o que o Estado faz? Proíbe a interrupção do serviço por não pagamento. Mas na medida que ele autoriza, através da Constituição, a exploração da atividade pela iniciativa privada da educação, ele autoriza que seja cobrado aqueles que contratam a educação em regime privado. E, em seguida, ele desautoriza a dinâmica dessa prestação mediante cobrança, porque proíbe a interrupção, justificando que o interesse da criança e do adolescente, assim como pela superioridade do direito à educação, não seriam razoáveis e seria desproporcional priorizar o lucro da escola privada em detrimento do prejuízo daquela criança. Indiscutivelmente, uma decisão politicamente mais confortável. Por quê? Porque aquela mãe que teve dificuldade para colocar o seu filho numa escola privada, mas que colocou, disse, não, eu vou fazer um esforço no meu orçamento e vou pagar a escola do meu filho. Por algum motivo, alguma situação fugiu do controle e ela não conseguiu honrar com as parcelas da mensalidade, ela vai ver no Estado uma proteção, na medida em que o Estado proíbe que ela seja desamparada naquele momento e garante ao filho dela que ele permaneça na escola até o final do ano.
bem como proíbe a instituição de não dar os documentos de transferência para que ele busque outra instituição. O que acontece? Essa projeção que a legislação consegue alcançar na sociedade de, por alguma via, causar uma impressão de proteção, de garantia do direito à educação, na verdade ela é falaciosa. Por quê? Porque a garantia do direito à educação estaria na liberdade lá no momento da matrícula. Se efetivamente a prestação do serviço público de educação, que é declarada pelo texto constitucional como responsabilidade do Estado, ela efetivamente funcionasse, e então aquela mãe tivesse a liberdade se ela ia ou não ia matricular o seu filho na escola pública. Independente de ter essa decisão contingenciada pela qualidade do serviço. E aí o que acontece? Há uma tutela, um discurso de tutela de direitos, quando na verdade o direito não está sendo tutelado, e onera-se a iniciativa privada para fazer o discurso de cumprimento do papel do Estado. Isso, na minha visão, é uma intervenção ilegítima do Estado na economia. Ele interfere diretamente na propriedade privada com o discurso de cumprir um papel de garantia de direitos por uma via reversa. Assim também, a gente observa as negativas de direitos decorrentes dessa dinâmica de Estado, como, por exemplo, algo bem capilar, bem sensível da nossa realidade. Hoje nós temos um Estado que se acha autorizado a regulamentar e regular bastante o mercado, né? Então, com isso, o transporte de pessoas passa por uma extrema regulamentação, passa por critérios formais bastante burocráticos e bastante dificultosos, mas assim, que se constituem como obstáculos efetivamente para a sociedade, na medida em que recentemente nós estamos presenciando pelos noticiários o grande dilema do Uber, né, que quer realizar serviço de transporte individual de passageiros e está encontrando na classe dos taxistas uma grande resistência, justificando que aos taxistas que é imposto a classificação de serviço público, ainda que seja uma classificação eminentemente formal, porque não decorre da natureza do serviço, mas sim da fonte que o classifica como serviço público, que é a lei. Então, os taxistas se dizem mais onerados por serem prestadores de serviço público e prestam um serviço semelhante ao Uber, por isso rejeitam a inserção desse serviço no mercado. É muito comum na nossa cidade o uso de taxi-lotação, né? Para chegar em alguns locais, o nosso transporte público, coletivo, é extremamente precário, a nossa própria pavimentação de ruas é precária, a segurança pública é precária, tudo isso contribui para a precariedade do transporte. Então, digamos que as pessoas que fazem uso do táxi-lotação, ou seja, de uma pessoa que utiliza seu carro para fazer o transporte de pessoas individualmente e que não passa por nenhuma burocracia do Estado para regularizar essa atividade, ela vive numa situação de clandestinidade. Embora ela viabilize a economia individual dele, né, daquela pessoa que está exercendo um direito de trabalho, ela viabilize também a locomoção de uma localidade que, por sua vez, não é alcançada adequadamente pelo transporte público coletivo, mas ela está à revelia do Estado. Por quê? Porque ela não passou pela via de regulação e de regulamentação que o Estado impõe para aquele tipo de serviço. Isso só se dá no nosso modelo de Estado pela negativa de liberdade que ele contempla. Por quê? O direito ao trabalho é extremamente regulamentado para além das necessidades dessa regulamentação, que, como bem o professor Saulo falou,
não há como manter um pressuposto de Estado liberal, um pressuposto liberal sem a existência do Estado. Inviabilizaria. Mas o Estado, para os liberais, ele é garantidor de regras e não invasor de direitos, inclusive garantidos por eles, como o direito de propriedade. Outro exemplo que bem endossa essa visão é o que acontece com a política de meia entrada, também muito sensível aqui ao nosso público. Por quê? Porque o Estado, da mesma forma que faz com o direito à educação, ele garante o direito à cultura e declara em suas inúmeras políticas públicas um objetivo de democratizar o acesso à cultura. Com essa justificativa, há um sem número de legislações de política de meia entrada. Há uma legislação federal, há legislações estaduais e municipais, todas nessa vertente. Essa legislação garante o pagamento de metade do valor cobrado ao público em geral e seleciona um público para ser beneficiado com essa garantia. Tudo sob o discurso de democratização do acesso à cultura, de garantia de direito pelo Estado. O Estado está garantindo o meu direito ao acesso à cultura? Está garantindo através da lei de meia entrada. Entretanto, nessa grande maioria das legislações de meia entrada, a gente observa uma semelhança de públicos quanto aos estudantes, idosos, pessoas com deficiência. Aos estudantes, a justificativa da semigratuidade da meia entrada é efetivamente proporcionar uma democratização do acesso à cultura, até pode ser considerada, porque pressupõe que o estudante não está ainda inserido no mercado de trabalho e que para ele o preço da entrada no evento repercuta efetivamente em algo significativo para ele ir ou não ir ao evento cultural. Mas aos idosos, o preço é o elemento mais determinante para a democratização da cultura, ou a acessibilidade, por exemplo, ou a diversidade de opções de lazer e cultura que se adapte aos interesses daquela classe? E as pessoas com deficiência, da mesma forma, eu faço questionamento. É mais importante o preço para democratizar ou a estrutura do local apto a receber aquela pessoa com deficiência? Mas tudo isso é sufocado. A sociedade se vê desarticulada por políticas como essa de intervenção do Estado na economia, porque intervir na propriedade privada é intervir na economia, e é isso que essas políticas fazem. E além de não alcançarem os fins a que se propõem, sim, porque a justificativa de democratizar a cultura através da política da meia entrada, ela é tão falaciosa quanto ineficiente. O preço do ingresso no cinema no Brasil é o quarto mais caro do mundo. E esses são dados comprováveis, que eu posso depois até disponibilizar um canal de e-mail para informar aos interessados esses dados. Por coincidência ou não, eu até acredito que não, os outros países que dividem esse posto de encabeçar os ingressos mais caros do mundo de cinema também possuem a política da meia entrada. Por quê? Porque a gente vê que se há uma imposição e isso é uma negativa de liberdade, eu, iniciativa privada, não tenho o direito de dizer quanto que eu vou cobrar para o meu ingresso, porque o Estado me garante que para uma certa fatia da população eu vou cobrar meio, sob a justificativa de democratizar, esse acesso. Democratiza por um professor universitário, professor doutor, mas não democratiza para o vigilante de carro, que não está contemplado nessa legislação. Democratiza para o estudante, seja ele de escola pública ou privada, mas não democratiza para funcionária, para empregada doméstica, não democratiza para quem efetivamente o valor do ingresso pode ser determinante para o acesso à cultura. Entretanto, reveste o discurso de tutela de direitos.
de prestação de Estado presente, esse agigantamento de Estado é que entendo prejudicial à economia na medida que interfere ao tocar diretamente direitos que ele declara garantir, como o direito de propriedade e a livre iniciativa que dele decorre. Assim também é importante que a gente reflita sobre essa intervenção do Estado, na medida em que o expoente da intervenção é a própria legislação de desapropriação. Né? No Brasil nós temos lei de desapropriação. E falo isso assim, pausadamente, porque eu não consigo entender como é tão silenciosa a manifestação sobre esse instituto em nosso sistema. E o reflexo negativo disso, a repercussão negativa desse tipo de instituto para a população é muito sensível, porque, a exemplo da prestação de serviço de energia elétrica, que é desenvolvido em parcerias público-privadas e que depende muito de infraestrutura, como tantos outros. O Brasil é um país que tem dificuldades em garantir infraestrutura. Certo, infraestrutura é algo que requer recursos e que, por um momento político do país, pode-se dizer que, por uma escolha também política dos gestores, viabilizar a infraestrutura adequada não seria possível, não seria efetivamente viável. A iniciativa privada, que em parceria com o Estado presta serviço, até poderia viabilizar essa infraestrutura, claro, calculando os custos disso e racionalizando na prestação a curto, médio e longo prazo. Mas, em um Estado em que não há garantia de propriedade, não há, talvez seja radical dizer que não há, mas é dificultoso, é pouco atrativo a iniciativa privada investir em infraestrutura para a prestação de um serviço, que por sua vez vai ser revestido à sociedade. É pouco atrativo pela inexistência de garantias de direitos que as nossas instituições delineiam. Não há como a iniciativa privada despender uma quantidade de recursos para promover uma infraestrutura necessária à prestação de serviços que, embora seja de responsabilidade do Estado, por ele assim declarado em todo o ordenamento jurídico, mas que por ele também não é feita, a iniciativa privada fazer esse papel, ela necessita minimamente de alguma segurança jurídica. E aí a gente não vê isso, a gente não vê a possibilidade dessa segurança jurídica se materializar, sobretudo quando constatamos a existência de leis como a lei de desapropriação. E quem é que é desapropriado? A gente não vê grandes imóveis de grande valor sendo desapropriados. A gente vê grandes desapropriações em áreas periféricas. Então, a mesma falta de liberdade que se vincula por um Estado prestador, garantidor, é a mesma que toca naquelas pessoas que mais precisam de garantias econômicas, inclusive, para a sua dinâmica dentro da sociedade. Então, esse modelo de Estado é o Estado que nós entendemos interventor de forma ilegítima na economia. Essa ilegitimidade, ela é decorrente de uma concepção de Estado a partir do texto constitucional, que garante direitos, garante liberdades, e o contrassenso dessas garantias à prática, tanto do Executivo, quanto das próprias instituições legislativas e judiciárias. Então, sem me alongar mais nessa exposição, acho que já me fiz clara quanto à posição que eu propus. Obrigada. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma intervenção para fazer?